E eu queria falar aqui, comentar do teu convite para ser homenageado no livro dos profissionais referência em sexologia na América Latina. Como é que foi esse convite? Como é que tu se sentiu? Uma honra, né? É uma honra. Na verdade, esse convite veio do Oswaldo Martins Rodrigues Júnior. Ele foi já ex-presidente da Sociedade Brasileira, já pertencia às sociedades até nível mundial de sexologia. E o convite chegou através dele porque foram homenageados, na verdade, alguns profissionais da América Latina, desde México até Argentina, Brasil. Todos os profissionais da América Latina que eram, de alguma forma, destaques no seu trabalho e no que faziam. E entre os brasileiros, poucos brasileiros, mas entre os brasileiros eu fui um dos escolhidos. E tá lá no livro, a gente recebeu medalha e... Bom, foi uma honra porque isso é realmente dado a poucos no mundo e eu me senti muito feliz em receber esse prêmio. Mas é fruto de um trabalho diário, atendendo todos os dias homens com ejaculação precoce e vendo os resultados, porque eles monitoram vários critérios, né? Eles monitoram como você se comunica sobre sexualidade, o Ah, conhecimento que você tem das técnicas, resultados que dá para os pacientes. É avaliado vários critérios. E uma vez que atingir esses critérios, então você é selecionado entre, de fato, muito poucos. E eu fiquei muito honrado em receber isso, porque vai muito além do Brasil, é América Latina. eu queria até comentar do início, foi há mais de 20 anos. Da onde que você pensou, acho que gosto desse tema, vou me especializar nisso, isso lá atrás? Já na faculdade, quando eu fiz há 20 e poucos anos atrás psicologia, eu via que quando havia alguma aula sobre sexualidade, me despertava mais atenção esse assunto do que os outros assuntos. Claro que só isso por si só não significa, precisa estudar, precisa se preparar, e eu pensei, acabando psicologia, eu vou para sexologia. E aí eu fui para São Paulo, 2 anos com o pessoal da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, que hoje a Sociedade Brasileira é o órgão maior do Brasil, mais respeitado do Brasil a nível de sexualidade, e fiz 2 anos ali. Tendo feito 2 anos ali, eu fiz mais 2 na Espanha, com uma outra instituição lá, mais 2 especializações lá, que era sobre terapia sexual, especializando em terapia sexual, de casal, educação sexual e áreas voltadas sempre para atendimento e solução de problemas no sexo. Dessa experiência com toda a formação aqui, na Espanha, eu fui chamado para trabalhar com os Médicos do Mundo. E Médicos do Mundo é um grupo parecido com os Médicos Sem Fronteiras. O Brasil Uhum, conhece Médicos Sem Fronteiras. uhum. Mas no Médicos do Mundo, a exigência para entrar lá tem que falar espanhol, francês, ou espanhol, francês e inglês. Inglês. E como eu estava fazendo especialização lá e eu falava, além do português, e na verdade muitas brasileiras eram levadas para a Europa, para a Espanha. Eles me chamaram porque aí a gente, junto com médicos, enfermeiras, advogados, motorista que levava essa equipe até os locais para chegar onde existiam as mulheres que sofriam de tráfico sexual. E ali era mais um outro trabalho atendendo essa parte talvez não tão agradável do mundo a nível da sexualidade. E vocês iam lá para atender elas de graça? Atender elas gratuitamente, sem custo algum, e fazer um movimento para que elas fossem resgatadas desses âmbitos. Por isso que era, inclusive, advogado. Porque uma vez que elas vão para esses países, eles retiram, às vezes até passaporte, Sim. retiram Meu documentos Deus. e muitas vezes deixam elas dependentes de determinadas drogas. Para ficar dependente, ter que ficar lá. Elas perdem contato com a família, tudo para justamente estar lá como produto sexual. E o que que a gente faz? A gente na época fazia, mas isso faz um tempinho já. A gente ia lá para resgatar essas pessoas. Foi um trabalho fantástico, uma via paralela à clínica, né? Hoje o trabalho é muito na clínica e é ajudando homens à solução de problemas no sexo. Teve algum paciente, algum cliente nessa trajetória tua que te marcou muito, assim, uma história que foi marcante? Teve uma história muito marcante. Eu fui dar uma palestra
Acho que essa história pode ser considerada marcante. Fui dar uma palestra numa cidade em Santa Catarina e tinha umas 300 pessoas naquela situação. E assim que acabou a palestra, veio várias pessoas conversarem ali, depois nos bastidores e tal, e veio uma mulher perguntando se eu poderia atender o marido dela. Essa mulher tinha 76 anos. E o marido dela tinha 82. E ela pediu se, com 82 anos, ainda havia possibilidade deles desfrutarem de uma vida legal sexualmente, porque ela tinha desejo e queriam ajustar algumas coisas. O interessante é que eu comecei a atendê-lo, esse senhor de 82 anos. Incrivelmente, era um homem assim aberto a muitas coisas legais, no sentido de que ele queria estar bem com a sua companheira também. Para você ver, não tem idade para melhorar o sexo. E eu atendia ele no meio-dia, porque ele tinha problema de audição e eu tinha que falar muito alto na clínica. Então eu atendia ele ao meio-dia, que todo mundo ia almoçar, não tinha ninguém na clínica, e eu fazia o atendimento ao meio-dia para poder falar alto e ele pudesse ouvir e falar comigo também. Hoje eu já não estou mais na mesma cidade que ela, mas até tempos atrás, quando eu passava, onde ela me visse, ela atravessava a rua para cumprimentar. Para você ver, não tem idade. Pode ser com 30, com 40, com 50, com 70, com 80, não importa. Até o final da sua vida, há possibilidade de melhorar o sexo. Isso é o mais fantástico. Acho que essa é uma história interessante.